brasileiras e brasileiros vítimas do Estado paralelo, comunista, terrorista de bandidos, que está massacrando a nação. Estou vindo agora fazer um esclarecimento ao coronel Azim, de equívocos que foram passados para ele, e ele infestou as redes aí com isso. O coronel, é evidente que ele não tem preparo acadêmico, e então ele se informa. É claro que se informou dentro do Exército, entendendo que ele ia receber esclarecimento correto, e não recebeu. Ele recebeu de lá um golpe que está sendo tramado já há bastante tempo pelo general Vilas Boas e o crápula que está no poder, Michel Temer. Então, agora, para vocês terem um esclarecimento correto da situação, entendendo bem a posição do coronel Azim, vocês vão ouvir o início do áudio dele. Terça-feira, às 18h, eu tenho a informar em primeira mão para vocês desse canal, para todos os caminhoneiros, todo o povo brasileiro, que hoje houve o pronunciamento do próprio general Vilas Boas, comandante das nossas Forças Armadas, dizendo que a legalidade e a legitimidade já existem nas Forças Armadas atuais. Agora só falta um item, ou seja, estabilidade. Se nós quebrarmos essa estabilidade com uma paralisação imediata, com o povo nas ruas, ela será quebrada. Aí sim, as Forças Armadas já estão de sobreaviso para agirem em toda a nação, em todo o povo. Vocês ouviram aí? O general Vilas Boas se substituindo à Constituição da República, foram as Forças Armadas que produziram. Por missão a mim confiada na Assembleia Nacional Constituinte. Esse cápula, que não merece a farda, usurpando o comando do Exército, colocado lá por um bandido que apodrece a honra do homem. E então, o general Vilas Boas, só pelo fato de ser capacho desse bandido, não merece o respeito de homem. Quanto mais de homem fardado, que tem de ser o protótipo dos homens da nação. Esse crápula fardado vem informar o coronel Azim que as Forças Armadas, para agirem em favor da nação, precisam estar respaldadas por 3 coisas: estabilidade, legalidade e legitimidade. E que agora, para as Forças Armadas agirem em favor do povo, já está com mais de 11 milhões de pessoas eliminadas, no maior genocídio que a história da humanidade registra, ele precisa agora de o povo, com esse volume de mortos, lhe dê mais a razão da desestabilização. Mas ele não diz desestabilização do quê? Porque o país está desestabilizado em tudo, a partir do comando do Exército, ocupado por esse malandro, cafajeste, ladrão do país, fardado, apodrecendo a nação.
A partir disso, a nação está toda desestabilizada. Ainda hoje, eu recebi dados estatísticos aí do volume de empresas desta última semana fechando portas. E então eu venho em defesa do coronel Azim, que não merece esse comandante. E se não merece esse comandante, é claro que eu, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, já tomei providência antecipada. O Supremo Tribunal Federal, na sexta-feira, me liberou os excelentíssimos senhores chefes do crime comum organizado para substituir os 11 ministros, os comandantes militares, a Procuradora-Geral da República e o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galouro. O Supremo Tribunal Federal me liberou, reconhecendo que não há distinção entre os bandidos escondidos atrás da toga se arrogando o apelido de magistrados e os bandidos assumidos no crime organizado do PCC, do CV e das demais organizações. São 48 organizações do crime organizado comum, como são 38 organizações do crime organizado no governo, que chamam de partidos políticos. O Supremo reconheceu que, assim como sai o preenchimento dos poderes constitucionais das instituições, das 38 organizações de bandidos que promovem os pleitos eleitorais com dinheiro roubado dos cofres públicos, muito mais confiáveis são os bandidos chefes do crime organizado, porque são assumidos, e sendo assumidos são confiáveis. Então eu estou respondendo esse crápula fardado em defesa do coronel Azim, que, buscando informação no Exército, porque ele é o coronel do Exército, ele acredita no Exército, e lá foi informado por esse crápula fardado que o Exército age sobre 3 alicerces: legalidade, legitimidade e estabilidade. Não é isso que a Constituição que as Forças Armadas produziram institui. O Exército, em primeiro lugar, não tutela a nação. O Exército é, nas Forças Armadas, aquilo que o nome diz: forças. E como força, elas equipam a nação como o revólver equipa a gente em nossa cintura. É a pessoa armada que tem de puxar o revólver da cintura e acionar o gatilho contra o seu ofensor. Se não apanha ou morre com o revólver na cintura. A nossa Constituição estabelece assim o Estado democrático de direito brasileiro. Nele, as Forças Armadas são o equipamento de força da nação. Não equipam poderes constitucionais. Não equipam o Estado. Equipam a nação. A nação, através do povo. O povo é formado de 3 elementos materiais que iniciam a inteligência jurídica: nação, território e soberania. Por conseguinte, soldados
fuzis, canhões, blindados, são um composto único de equipamento de força da nação. Então, está tudo aquilo que eu precisava para encaminhar o pedido de enquadramento em crime de traição à pátria contra o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, por aplicação da regra universal de direito acusatório. Quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos, você faz parte com eles nos crimes por eles praticados. E esse bandido está associado com a bandidagem do poder, usurpando o comando do exército, esbulhando o posto de comandante. Porque o bandido, Michel Temer, como a bandida Dilma Rousseff, não tem a investidura que a Constituição institui para que fossem o comandante supremo e a autoridade suprema das Forças Armadas. Para então, com essa investidura, preencherem os comandos das três armas. São frutos na instituição da Presidência da República do assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o compõem, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot, pelo pleito eleitoral terrorista de 2014, promovido pelo Foro de São Paulo e essas organizações, com dinheiro roubado da Petrobras, BNDES, Eletrobras, Eletronuclear, dos cofres públicos e do povo. E com esse pleito, fabricaram nas urnas eletrônicas o mandato para Dilma Rousseff e o refabricaram na Câmara e no Senado com o outro malaco, Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pelo impeachment da Dilma, por onde colocaram o bandido, o mais covarde de todos, porque é terrorista, chefe do terrorismo que se transmutou do Afeganistão e do Iraque para o Brasil. Cujo relacionamento, em 2 meses, doou 25 milhões de reais para o Hamas e o Hezbollah. Eu não falo bobagens. O meu currículo é de estrangeiro por aqui. Então eu não tenho interesses próprios. Eu estou cumprindo uma missão. E a missão que cumpro tem o povo brasileiro por alicerce, mas a humanidade toda por objetivo. Por isso, falo desafiando. Desafiando a todos os serviços de informação, todos os serviços policiais, todos os que tiverem faro para farejar conduta imputável, que farejem a mim. Desde que eu abri canal de comunicação com o povo, está posto o desafio. $1 milhão para quem apontar envolvimento meu com corrupção ou com corruptos. E por aí afora, com toda a gama de banditismos que se sofre neste planeta.
Por conseguinte, meus heróis caminhoneiros, a força da sociedade civil. Eu já providenciei estacionamento para vocês aqui em Brasília. Posto ali em Valparaíso, posto Machadão, e tem aqui, ao lado do Clube da Aeronáutica, uma vasta área, e também amanhã estarei providenciando em mais 2 postos aqui ao redor de Brasília. Dia 25 é o dia do começo, porque desta vez nós estamos encerrando o cerco ao país do desabastecimento que instalamos no dia 21 de maio passado. Nossos caminhoneiros deram uma demonstração para o mundo de patriotismo, de heroísmo e, sobretudo, de senso de responsabilidade para consigo, para com as suas famílias e para com toda a nação. Merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração e, sobretudo, merecem o amor de toda a nação brasileira. Conto com vocês. Dia 25 é o início e eu estarei à frente. Não tenho medo. Não porque me considero um super-homem, mas porque estou vigiado pelo melhor serviço de defesa aérea que o mundo tem. E dentro desse serviço de defesa, aviso a todos os mal-intencionados. Com 14 anos, o meu pai, judeu sarraceno, e por isso carregamos o apelido em nosso povo de Israel, que leões do deserto, me levou, como levou os meus outros 6 irmãos, para o fundo da fazenda. Um revólver do Brevet 38, na época importado dos Estados Unidos. Uma caixa de balas, 50 balas. E um mango que ele carregava na mão direita. E eu só saí dali depois que ele disse: você está com boa mira e com o pulso firme. Tirando o fundo de 1 litro pelo bico em distância de 22 passos. E eu uso óculos. Não é por vista curta. Eu uso óculos por questão de profissionalismo. O meu óculos não é comum aí de aumentar a visão. Ele tem uma outra finalidade. Eu estarei à frente de vocês, caminhoneiros. E aviso os sindicalistas aí. Aviso as lideranças dos caminhoneiros, que costumam intervir e dizer que são eles que fizeram a coisa e foram tratar com os bandidos no poder. Eu estou avisando. Aquele que aparecer em nosso meio será devolvido encaixotado para o senhor Temer. De 1 por 1. E não estou exagerando. Foi o Supremo Tribunal Federal. Está ali assinadinho pelo Supremo o ato interventorial de cidadania que eu enviei para eles. No qual eu estou dizendo ao Supremo que se ele me liberasse, os excelentíssimos senhores comandantes do PCC, do CV e das outras organizações que eu não gosto de mencionar porque arrepia.
Fernandinho Beiramar, Marcola, Neguinho do Borel, Neném, brasileiros que me merecem respeito e admiração. E, aliás, fui advogado de alguns deles. Eu estou dizendo no documento, e o Supremo Tribunal Federal, os comandantes das 3 armas, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República liberaram para prender o bandido Michel Temer, evacuar o Palácio do Planalto e matar quem se atrever a nos enfrentar. Matar é a ordem que eu estou dando como presidente constituinte interino da República. E por causa do ineditismo de desempenho de um chefe de Estado, eu tive, desde aquele momento, propostas de agências internacionais de compra do documento para começar as manchetes do Brasil. Não vendi, primeiro, porque não se vende esse tipo de documento. E segundo, porque não quero começar as manchetes do Brasil por aí. As manchetes do Brasil vão começar com o sistema financeiro previdenciário do Brasil, que vai encantar o mundo. Vai começar com o programa governamental brasileiro de ressurreição intelectual da nação, que vai encantar o mundo. Vai começar com o Fundo do Tesouro Nacional de amparo à população desempregada, que já está chegando a 21 milhões de pessoas. E nós não podemos deixar os nossos irmãos brasileiros que ficaram sem emprego por causa desses bandidos no poder, porque a presença no poder não são só esses 22 milhões de brasileiros que ficaram sem emprego. Somos todos nós, inclusive eu. Então não podemos deixá-los perecer. No ajustamento do Estado, a serventia dele para o progresso, visando qualidade de vida, que vai ser a civilização brasileira daqui por frente, nós também vamos ter mais brasileiros desempregados dos empregos públicos. Nós vamos precisar de uma paciência de 1 ano e meio a 2 anos para que a iniciativa privada brasileira comece a absorver a nossa força de trabalho. Não se preocupe. Nesse período, o Tesouro Nacional vai suportá-los para que o dogma da dignidade humana seja perfeitamente respeitada pelo Estado brasileiro. Vocês não vão sofrer nem miséria, nem desassistência de saúde, e nem o amparo educacional que vocês precisam dar para os vossos filhos. A nossa moeda vai ser o real ouro. E então, temos dinheiro para dizer que nós brasileiros não vamos mais passar misérias. E principalmente porque moeda ouro não tem espaço para ladrões no poder. E então vamos ter dinheiro para tudo. E é claro que não vamos ter espaço, porque não temos desde agora. Eu sou o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E se o senhor, pelas boas, achar que não sou, ele conhece o meu endereço. O meu endereço funcional. E o meu endereço de repouso. Eu estou à disposição dele. O meu 38 bem carregado. Venha a ele pessoalmente.
em sua cadeira de roda. Seja homem. Eu espero. Pode trazer os seus generais comparsas. Estão com ele, porque sabem que vão ir para a cadeia e vão desafetar o exército. Eles sabem que eu tenho o currículo de cada um. E é por isso que estão tramando esse golpe aí, um golpe militar. O mundo inteiro não aceitaria. Era Vilas Boas fazer isso que eles informaram para o general Azim. E bombardeiros da madrugada fariam em Brasília o que fizeram no Afeganistão. Não por ataque de conquista. Eu aqui, como presidente constituinte do Brasil, solicitei o socorro humanitário dentro da soberania solidária. As Forças Armadas, por mim, criaram na Constituição da República. E, imediatamente, esse socorro humanitário está à minha disposição. Jamais um golpe militar acontecerá no Brasil. Porque para acontecer isso, é preciso que quem planejar esse golpe planeje a minha morte. Porque eu sou o presidente constituinte interino da República constitucionalmente, legitimamente. E necessariamente, como a Constituição institui, o presidente do Brasil. Não tenho nada que me levasse à renúncia do cargo. Que foi o povo que me deu em reunião constituinte. Não enganei ninguém pedindo o voto em dinheiro roubado dos cofres públicos. Em um processo interventorial que patrocinei por 13 anos, acompanhado pelo alto comando das Forças Armadas, que ratificava ato por ato. Até que esse bandido foi posto em situação de usurpação de comando sobre o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não se confunde com ele. O Exército Brasileiro se confunde com o Coronel Azim, que por dever de hierarquia cega ouviu esse crápula dizer claramente que não reconhece a Constituição que as Forças Armadas produziram, mas sim coloca os seus preceitos de legalidade, legitimidade e estabilidade. É um maluco, um inconsequente, o país começa a ser desestabilizado por ele, aleijado numa cadeira de roda, contra as leis militares que proíbem isso, se impondo como comandante das Forças Armadas. Começa a desestabilização do país por aí. A desestabilização dos homens sem caráter, dos homens sem honra, e que, para nosso desespero, ocupam a farda, a patente máxima do Exército. Muito obrigado, senhores e senhoras brasileiros. O meu abraço, senhores caminhoneiros. Eu, com o Coronel Alves e os demais coronéis, que não é necessário citar o nome aqui, vos esperamos em Brasília para prendermos o humilhante Michel Temer e começar o meu expediente no Palácio do Planalto. Esperamos vocês aqui, eu com o Coronel Alves e uma porção de coronéis e fuzileiros navais, e, é claro,
forças do Exército, que não se confundem com esse crápula que está dando esses recados ali, de golpes. Muito obrigado.